bem-vindo ao canal CRBrunetti e hoje nós vamos ranquear todas as 39 evoluções do Clash Royale. O vídeo vai começar em alguns segundos, mas se você não deixar o like nem se inscrever, o vídeo não vai começar para você. Você não vai ser considerado um apoiador do canal. É incrível como mais de 99% das pessoas que veem meus vídeos, mas mesmo assim não me inscreve no meu canal. Então, você aí que vê os meus vídeos todos os dias, dá um likezinho aí. Tá bom. Você já se inscreveu no canal? Desculpa aí, tá, gente? Você já se inscreveu no canal? Você já deixou o like? Já compartilhou pro seu amigo? Se sim, então bora pro vídeo. Em 39º lugar temos a Broca, uma evolução que não serve pra nada. Ela dá menos dano do que a sua forma original. Uma evolução que nem deveria ter entrado no jogo. Em 38º temos os Bárbaros, carta não muito utilizada e muito ruim. Além disso, quem usa Bárbaros hoje em dia, em pleno final de 2025? Ela é uma das evoluções antigas do jogo. As evoluções antigamente tinham mais HP e mais dano. E tinham uma habilidade. Mas hoje em dia tudo é menos quebrado e por isso os Bárbaros não são uma boa opção de evolução hoje em dia. Em 37º lugar temos o Bomb Nelson, nosso querido bombardeiro. Ele pode até ser bom contra o morteiro, mas tipo, eu até tenho ele na minha conta secundária, mas tipo, pra que usar ele? Em arenas mais baixas, ele pode até ser muito útil, porque ele ajuda a tirar combos, como esse combo aí de arqueiras com cavaleiro junto com o Lery. Em 36º lugar temos o Caçador. Bom, mas aí você vai me perguntar nos comentários antes de eu falar disso. Mas, Bruno, por que você está colocando o Caçador numa posição muito baixa? Ele é uma carta muito quebrada. Só pra você saber, ela dá vinhas. Enfim, eu sei que ela dá vinhas, mas tipo, ela não muda muito, na minha opinião. Porque o meu caçador só tá nível 9, enquanto as minhas cartas estão nível 12. Então me dá um desconto, né, gente? Além disso, a Supercell deu de graça essa evolução. Então já deve ter... Então a gente já sabe o porquê, né? Em 35º lugar temos os Porcos Reais. Eles até podem dar um dano considerável. Eles podem até voar. Mas tipo, eu não recomendo muito essa evolução não, tá, gente? Porque tipo, eles já podem até voar. Mas tipo, eu não gosto de Porcos Reais. Eu não uso eles no meu deck e tal. Eu não achei tão roubado. Em 34º lugar temos o Zap. Bom, essa carta até pode ser utilizada quando no começo, porque o Zap evoluído é tipo uma carta que é impossível de balancear. Quando bufa, fica muito quebrado. Quando bufa, fica muito quebrado. E quando é nerfado, fica muito fraco. E por isso a Supercell sempre decide, quando uma carta é impossível de balancear, ela decide, a Supercell decide deixar ela fraca do que muito quebrada.
é difícil deixar ela mediana mesmo. Em 33º lugar, temos a Bola de Neve. Em 33º lugar, temos a Bola de Neve, que pode ser útil até em algumas situações, mas tipo, não é muito boa na minha opinião, sabe? Na minha opinião, ela precisa de um buff, mas não é igual o Zap como a carta mais difícil de balancear no Clash Royale. Ela até pode ser balanceada, mas tipo, eu não recomendo usar ela em deck. Em 32º lugar, temos o Dragão Infernal. A ideia dele é boa, mas tipo, o cara sempre vai ter um exército de esqueletos. Alguma coisa do tipo, pra destruir o Dragão Infernal. O problema do Dragão Infernal é de quanto ele é counterado por muitas cartas. Ele poderia ter duas, na evolução dele, ele poderia ter dois raios infernais, o que seria muito legal. Já porque ele conseguiria counterar muito bem o exército de esqueletos e outras tropas. Mas não seria a melhor evolução do jogo, na minha opinião. Em 31º lugar, temos o Dragão Elétrico. O problema do Dragão Elétrico é de quanto ele é... O problema do Dragão Elétrico é do problema que ele tem para precisar de outras tropas para ele atacar. Porque quando é só uma tropa, ele fica inútil. Na minha opinião, tá, gente? Porque na opinião dos outros ele pode ser útil e também para só uma tropa, tá? Porque quando ele tá só atacando uma tropa, ele morre. Ele raramente consegue vencer ela. Mas quando é duas, o Dragão Elétrico consegue vencer ela facilmente. Em 30º lugar, eu coloquei a Fornalha. A Fornalha, ela pode até atacar espíritos de fogo a cada ataque. Mas, eu não curto muito a Fornalha. Não é o melhor suporte do jogo, na minha opinião. Por isso que eu coloquei ela na 30ª posição. Não é uma boa evolução para você pegar. Em 29º lugar, temos os morceguinhos, os nossos queridos morcegos. Bom, eles podem até ser bons. Eles atacam e se curam. Mas, o cara sempre vai ter um feitiço leve para acabar com eles, tipo um zap ou até um veneno. Mas, eu não gosto. Eu não curto muito os morcegos, porque eles até podem ser úteis em algumas situações. Para defender uma P.E.K.K.A, né? Mas contra negócio que acerta aéreo, ele não é muito bom. E também pelo custo de Elixir, porque 2 de Elixir, né? Em 28º lugar, temos o Goblin com dardo. Ele morre pra tudo, praticamente. Ele morre pra todos os feitiços do jogo, incluindo o tronco. Mas por que você colocou ele nessa posição? Bom, ele tem poucos pontos de vida e dá até um dano considerável, bora dizer assim. Mas, eu não gosto muito do Goblin com dardo. Por causa, ele meio que não é o meu gosto. Mas pra quem é o gosto, eu não vou ter problema nenhum. Eu não vou ter nenhum desrespeito com o Goblin com dardo. Em 27º lugar, temos o Espírito de Gelo. O Espírito de Gelo, na prática, ele é uma carta boa, mas, escolher ele como uma das evoluções não compensa. Ele pode congelar as tropas 2 vezes, mas antigamente era 3
E ele é tipo Zap, uma carta impossível de balancear. É impossível de balancear o Espírito de Gelo. Se a pessoa conseguir balancear o Espírito de Gelo, ela é uma campeã. Em 26º lugar, temos a Pirotécnica. A Pirotécnica irrita todo mundo, mas tipo, eu não acho muito ela uma evolução ruim. Ela é muito quebrada, sim, mas tipo, não é o meu gosto total ser a Pirotécnica. Mas antigamente ela era ainda muito mais quebrada. Porque ela teria... que ela tem vida o suficiente para sobreviver às flechas. O que é algo muito... algo muito raro de se ver. Em 25º lugar, eu coloquei o Barril de Goblins. O Barril de Goblins, ele até pode ser um pouquinho útil quando o cara não tem 2 feitiços leves. Mas, tipo, ele não é muito bom, na minha opinião, sabe? Ele não é bom, tipo... O meu amigo usa a carta, mas, tipo... não tem utilidade essa evolução, na minha opinião, tá, gente? Porque, tipo... não sei, tipo... não tem muita explicação pra falar. Em 24º lugar, temos os barris de esqueletos. Ele é basicamente 2 barris de esqueletos, mas o cara sempre vai ser inteligente o suficiente para... jogar o tronco na hora certa. Por isso que ele não é uma boa opção de evolução. A evolução só funciona se o cara for burro o suficiente para jogar o feitiço leve dele outra hora. Em 23º lugar temos o Gigante Real. Ele até pode ser uma evolução boa, tipo, legal. Ele custa 6 de elixir e eu gasto isso tudo para receber nada, praticamente nada. Ele pode até dar tiro à distância, mas tipo, ele não é a minha praia no Clash Royale. Eu nunca uso o Gigante Real na minha vida. Eu nunca utilizará, porque tipo, ele é carta de no... o Gigante Real evoluído é carta de no skill, sabe? Em 22º lugar temos o Bebê Dragão. O Bebê Dragão, ele é uma evolução muito boa, porque pode desacelerar as cartas inimigas e acelerar as suas tropas aliadas. O que é uma boa carta, na minha opinião, mas tipo, ele não é o meu auge, tipo, ele até pode ser utilizado em algumas situações, mas pagar 4 de elixir, nessa evolução para receber 264 pontos de vida e 177 pontos de vida e 177 de dano, eu não recomendo. Em 21º lugar temos o Goblin Gigante, que pode até ser uma carta boa, porque tipo, é um tanque decente com 2 Goblins lanceiros nas costas e solta goblins normais quando tá com a metade da vida. Ou seja, então pra quê? Então pra que gastar dinheiro nesse jogo, sendo que você já tem um Gigante Real? Pra quê? O Gigante Real ainda faz melhor do que o Gigante Goblin, na minha opinião. O Goblin Gigante até pode ser um tanque decente, mas eu não recomendo você comprar. Em 20º lugar temos os Destruidores de Muros, os famosos quebra-muros. Eles são uma evolução muito boa, porque podem explodir e causar dano no inimigo. Por isso eu gosto
Por isso eu gosto dele como evolução. Eu espero um dia ter a evolução deles. A evolução deles é muito boa, mas só não tá em níveis mais altos por causa... Só não tá em níveis mais altos porque... Tipo... Só tá em níveis mais altos por causa... Só não tá em níveis mais... Em posição mais altas porque não dá muito dano na explosão. Em 19º lugar, eu coloquei as famosas arqueiras. As arqueiras é uma evolução que pode até ser uma boa evolução, mas tipo, não compensa usar, porque elas podem até dar mais dano, mas tipo, não é muito compensável gastar 3 de elixir nessa bagaça de arqueiras. Tipo, ela até pode ser boa, mas tipo, não é a minha praia no Clash Royale. Em 18º lugar temos o Cavaleiro Evoluído, que pode até ser uma evolução boa, mas tipo, ele pode até refletir os tiros. Ele pode até refletir, pode até ter um escudo. Mas, tipo, não chega a ser meu auge. Em 17º lugar, temos o Morteiro Evoluído, que só é bom contra o Mega Cavaleiro. Sim, só é bom contra o Mega Cavaleiro, porque, tipo, ele pode até ser bom pra derrubar a torre, mas, tipo, não é o meu auge. Não é a minha praia. Desculpa aí, tá, gente? Tipo... É porque eu tô meio confusa aqui. É porque, tipo, cadê o